a questão do Pomodoro, né? Que para você não necessariamente tem o tempo que você tinha lá no começo, você acabou desenvolvendo um tempo maior. E aí, Lucas, eu acho que o interessante seria isso, é você também começar a se auto-observar. Um exercício que eu usaria como sugestão é que você poderia também escrever dentro da sua rotina. Por exemplo, você pode dizer, eu fiquei hoje meia hora no Instagram, vou tentar diminuir isso na próxima semana para 15 minutos. Consegui ler um livro durante 30 minutos, né? Eu li 2 capítulos de um livro, e fazer uma espécie de diário mesmo, de autoobservação. Logicamente, com o tempo, você não vai precisar mais fazer isso, porque você já dividiu o seu tempo com atividade física, as atividades da faculdade, e aí você começa a fazer com que essa pedra não fique rolando o tempo todo, entendeu? Porque essa pedra que rola de volta lá da mitologia é justamente aquilo que você não consegue colocar no seu controle. Então você leva a pedra até o cume da montanha, quando chega lá próximo do seu objetivo, tudo desmorona e você tem que começar tudo de novo. Então essa sensação de recomeçar tudo de novo aí causa estresse, cansaço, entendeu? Cria uma rotina negativa. Então acho que esse olhar, que aí, Breno, casa com aquilo que você começou a falar no comecinho do nosso encontro de hoje, que é a busca de sentido. Quando você encontra sentido, aí você espera aí, eu estou gastando mais tempo com isso do que com aquilo, entendeu, Lucas? E aí você vai colocar toda a sua energia, toda a sua o seu foco para aquilo que você está querendo. E aí você vai perceber, poxa, nesse exercício de disciplina, eu consegui ler um pouco mais, agora eu estou mais atento, fui fazer atividade física, já melhorou o sono, a alimentação, entendeu? É como o Breno falou desde o comecinho, né? Você começa a fazer uma pequena mudança, só aquela pequena mudança já começa a trazer algum resultado. Aí você vai querendo mais porque aquilo está lhe trazendo uma saúde integral. É a saúde do sono, é a saúde dos bons pensamentos, entendeu? Das boas leituras. E aí você acaba entrando nesse foco. Aí eu gostei muito, Breno, porque eu me lembrei desse mito. Você falando de busca de sentido e desse uso das telas, né, das redes sociais. Eu acho que quando a gente começa a entender que isso é uma pedra, né, é uma pedra, mas que pode ser usada a seu favor. Não necessariamente você tem que rolar essa pedra até o cume de uma montanha. Mas você pode observar que essa pedra pode ser um pouco menor, né, que você pode chegar com uma pedra mais suave, menos pesada. Sabe? Não sei se contribuir, mas, Lucas, eu acho que você, aos poucos, você vai conseguir isso aí, como o Breno, como tantos outros conseguem, e conseguiram. Excelente, Ítalo. Tem uma frase muito boa que é: se você comete o mesmo erro repetidas vezes, aquilo é um sinal de que é algo que você ainda não aprendeu. Essa é a grande questão, cara. Então, sempre que você tá vendo um padrão, isso de escrever que o Ítalo falou é excelente. É um hábito que eu carrego para mim há mais de um ano, de revisar o meu dia, escrever o que eu fiz, para realmente aprender, e aí no final de toda semana eu faço uma revisão semanal. Inclusive, logo depois dessa ligação, eu vou sentar aqui por meia horinha, uma hora, para escrever sobre minha semana, meus aprendizados, etc. Isso faz muita diferença a longo prazo. E a grande questão é que você começa a entender que você tá vivendo, cara, porque às vezes você não percebe que tem vida no seu dia a dia. Tem coisas que você aprendeu, situações que você tem passado, coisas que você vê que você cria um senso de sentido, como o Ítalo falou, muito maior. É algo que ajuda bastante a escrever. E escrever em tédio, né? Escrever em tédio. Essa desaceleração. O segredo é isso, cara. Pode falar, Isabela. Sobre isso que o Lucas falou de estudo e que algum amigo dele aí não curte o Pomodoro e tal. Cara, o que eu tenho a dizer sobre isso é que as pessoas são diferentes. Por exemplo, eu conheço uma amiga, né, que ela só estuda bem, só estuda legal se ela estiver sozinha. Não consegue estudar na presença de outras pessoas. Eu, já, ao contrário dela, né, eu só consigo estudar se tiver algum amigo comigo ou alguém estudando do meu lado, nem me conheça, sabe? Eu não sei porquê, mas eu refleti e eu cheguei à conclusão de que o meu estudo rende melhor se for assim. Então, eu procuro estudar no ambiente que tem no meu cursinho, ou até quando eu estou em casa, pode parecer estranho, mas eu coloco um vídeo do YouTube de um cara estudando junto com o Pomodoro, né, um reloginho de Pomodoro, e estudo junto com o cara. Tipo, cara, tu tem que realmente refletir sobre o que funciona ou não na tua vida. É isso.
Excelente. Cada um tem o seu caminho, perfeito. E aí, galera, alguém tem algum outro tema que quer trazer? Uma pergunta? Tem uma pergunta no chat. Opa, não vi. De quem que foi a pergunta, ô Lucas? É o do Rafael, o Breno. Ele pergunta como lidar com a falta de ambição quando você acabou de terminar a faculdade. Por exemplo, um projeto. É o Rafael. Como lidar com a ambição quando você Gonzalez. acabou de terminar a faculdade. Ah, entendi. Entendi. Eu passei por uma fase muito parecida depois que eu lancei o livro. O Rafa, foi engraçado, cara, porque minha vida foi um turbilhão no ano passado para lançar, porque eu reservei um auditório para fazer o evento, não tinha nem lançado o livro ainda, foi uma grande loucura. O Antônio tava lá, inclusive, né, Antônio? E, e quando passou o dia seguinte do evento, cara, eu morguei. Eu não quero fazer mais nada da vida. Foi assim, eu fiquei uma semana, 2 semanas meio para baixo, assim, cansado. E eu acho que isso faz parte, cara. Faz parte, são fases, é uma conclusão da fase da tua vida. Mas aí que tá. Isso não deve durar muito. O que eu te aconselharia? Porque para eu te ajudar com a falta de ambição, eu preciso ter um contexto da sua vida. Eu não consigo te dar a resposta pronta aqui. Eu te aconselharia cogitar um trabalho de terapia mesmo, cara. Terapia é algo que eu comecei a fazer após essa própria questão do lançamento do meu livro e me ajudou bastante, bastante mesmo a botar minha cabeça no lugar, entender o que eu queria. Mas invista muito tempo tentando entender o que você quer e se conhecer. Eu vou deixar uma sugestão de um exercício que existe, que é o Self-Authoring, do Jordan Peterson. Não sei se vocês já ouviram falar, mas esse exercício, você basicamente divide sua vida em etapas e você escreve sobre cada uma dessas etapas e a partir daí você define como aquilo influencia a forma que você pensa hoje, quais são os seus desejos hoje e por que eles estão ali. Isso é muito bom para ambição, porque você coloca a sua cabeça no lugar e entende o que você verdadeiramente quer. E não é caro, esse exercício aí do Jordan Peterson, eu acho que é o que é $15, eu acho. Você traduz aí para moeda do Brasil, vai dar menos de R$ 100. E, cara, eu fiz esse exercício uns meses atrás, eu escrevi 40 páginas de Word sobre mim. Isso é um quarto do livro. Um quarto não. É um quarto do livro. Um quarto do livro só escrevendo sobre mim, sobre minha história. Isso me trouxe muita clareza, cara. Eu acho que isso é algo que verdadeiramente iria te ajudar. Dá uma olhada nesse exercício. E se não for fazer esse, faz algum exercício do tipo de escrita, realmente, de você escrever sobre sua vida. Tem um outro excelente que você pode fazer, que esse aí já é de graça, que é o necrológio. Necrológio é um exercício foi o Olavo de Carvalho que trouxe essa ideia, que é o necrológio é um documento que você faz para uma pessoa que acabou de morrer, narrando a vida dela, como se fosse uma homenagem para a pessoa, sobre a trajetória dela, enfim. E a ideia que o Olavo de Carvalho traz é você montar o seu próprio necrológio. Então você faz um exercício imaginando que você morreu hoje. E aí você imagina qual seria o texto do seu túmulo que você gostaria de ter ali. E essa é a grande questão, por quê? Porque você pode fazer esse exercício do necrológio imaginando que você morreu daqui a 10 anos. Qual que seria a mensagem no seu túmulo da sua história daqui a 10 anos que te traria isso, obras póstumas em vida, que te traria esse senso de sentido, entendeu? Eu vou colocar no chat um artigo sobre como fazer esse necrológio. É excelente. É um outro exercício que eu fiz na minha vida que me ajudou muito também. E são coisas que vão escalando, cara. E a grande questão que eu diria, eu não sei se, eu acho que não sei se você estava no início da reunião que eu falei, mas essa sensação de vazio, de inquietude, de falta de ambição, ela é uma bússola. Ela não é uma falha. Ela vai te apontar o que você precisa fazer hoje para mudar a tua rotina. Ela tá te dando um direcionamento que é, tá, eu tô me sentindo mal aqui. Isso aponta para alguma coisa.
E aí você tem que refletir para descobrir. Entendeu? É algo multifacetado. Eu acredito que esses textos vão te ajudar. Ô, Breno, posso Por favor, acrescentar aí na sua fala? você vai saber É, escrever melhor, falar melhor que eu como psicólogo, né? não, entenda, Rafael, isso que Breno está apontando é justamente aquele. A gente não costuma olhar para o nosso lado sombra, né? Veja que até a figura é sombra, todo mundo tem uma sombra, né? A gente tem uma sombra aqui, ó, que é justamente o quê? Aquilo que vem a partir da sua iluminação, né? Daquilo que está lhe iluminando. No caso aqui, a lâmpada aqui do meu apartamento. Quando a gente olha para a nossa sombra, que no caso, no ponto de vista psicológico, né, dentro da psicologia analítica, você está olhando para aquele lado que você normalmente você não quer ver, que é o que está atrás, né, que está escondido, está no seu inconsciente. Então, se existe essa falta, esse vazio, esse não ter sentido para, né, a gente tem que olhar para ele com outro carinho, como o Breno acabou de falar. Então, se isso está me incomodando, peraí, isso aqui é meu, eu preciso olhar com carinho, né? Por que eu não encontrei ainda o meu caminho? Então eu preciso olhar para essa falta, para essa solidão, para esse, entendeu? Para esse vazio. É como o Breno acabou de dizer, é justamente essa bússola que vai aparecer para dizer assim, justamente na falta de sentido é que eu vou achar o sentido. Então eu olho para esse lado sombra, para aquilo que me obscurece, para aquilo que me deixa na dúvida, sabe? É esse sentido que Breno tá dando, tá falando. Breno tem uma experiência que é dele, é única, né? É a experiência de vida. Serve de exemplo para muitos jovens, para todo mundo, mas a sua, a minha, esse percurso ele é individual, ele é intransferível, ele é pessoal. E as experiências boas que a gente bebe aqui no livro dele, na fala dele, é isso aí, eu passei por isso, vim para São Paulo, minha família, solidão, ligo, tal, coisas que a gente pode tentar imitar, copiar, testar, mas pode ser que dê certo para o Breno, não dê certo para Lucas, dê certo para Ítalo, não dê certo para Anthony, entendeu? E aí a gente vai testando, vai aproveitando aquilo que há de melhor. E, como o Breno falou, quem faz terapia já ajuda assim, a se entender, vamos dizer assim, uns 50%, a melhorar esse caminho, entendeu? A fazer com que essa trilha ela seja um pouco mais curta, não seja tão demorada, ou seja, ajuda a clarear o nosso inconsciente, tornar esse material inconsciente no material consciente que Breno já falou aqui. Então, olhe, Rafael, para essa falta, né, para essa falta de sentido como algo que vai lhe ajudar a encontrar sentido. Excelente, Ítalo. Excelente. O Matheus falou, qual é o seu dragão? Exatamente, cara. Exatamente. É engraçado que existe uma simbologia muito forte no elemento do dragão, né? Porque o dragão, se a gente parar para pensar, ele é uma ave de rapina por conta das asas. Ele é um gato feroz com as garras. Ele é um crocodilo por causa do bico. Ele tem fogo junto. Então ele é a mistura dos medos do nosso eu ancestral, os predadores, os riscos, enfim. Tudo para personificar o medo. Aquilo que a gente tem medo de enfrentar. E a grande questão é, como toda a mitologia mostra, todo dragão tem um tesouro. E a gente está fugindo, às vezes, exatamente do que a gente precisa enfrentar. Excelente essa ideia do dragão, cara. Deixa eu ver a pergunta aqui da Senji. Breno, eu queria fazer uma pergunta um pouco diferente. Você está na faculdade de Administração e Economia. Com certeza teve certeza sobre as áreas em que gostaria de seguir. Senji, então, hoje eu não estou mais em Economia. Eu desisti do curso de Economia. Eu estava para fazer os dois, né? Mas eu vi que para minha vida não ia mais fazer sentido. Isso foi algo que aconteceu no início desse ano. Mas qual foi a intuição da minha escolha? Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de empreender desde cedo. Então, desde os meus 13 anos, eu via que isso ressoava muito em mim. Então, aqui é realmente autoconhecimento. E eu vi as áreas de administração e economia como pontapés para isso, porque a administração te dá uma visão micro para gerenciar um negócio por dentro. Como você treinar pessoas, contratar, como você gerir as contas do negócio. A economia vai te dar uma visão macro. Então, como posicionar esse negócio dentro do mercado, dentro da política fiscal, da política social, monetária, enfim. Então, é um combo, digamos assim. Você está encaixando uma visão micro e macro para o teu negócio. Por isso que eu entrei em administração e economia. Por que eu saí de economia? Porque eu senti que o que eu precisava de economia, no ponto que eu estava na faculdade, não estava me ajudando mais. A minha curva de aprendizado com a matéria de economia não estava tão boa, e eu sentia que eu conseguiria aprender muito melhor por conta própria, porque boa parte do que eu sentia essencial para mim eu já tinha aprendido.
Então eu desisti do curso porque no fim seria só mais um diploma para o meu caso em específico, também porque eu comecei a estudar economia com 13 anos de idade, tendo contato com o mercado de investimentos, enfim. Então foi bem específico o meu caso, e eu interpreto a faculdade como eu posso dizer, pisar um pé no conhecido, eu diria, no lado tradicional, no lado conhecido, enquanto por outro lado, com o mercado digital, eu vou para o desconhecido, eu tomo riscos, então eu meio que crio um equilíbrio na minha vida dessa maneira. Eu acho que é muito prejudicial você ir para uma faculdade e focar só na faculdade se você não tem certeza sobre a carreira que você quer seguir. Então, pelo que eu me soou que é um pouco o seu caso, pela tua pergunta. Então, uma coisa que ajuda muito também, Sandy, é ir em feira de estágio e conhecer gente. Conhece gente muito, assim, um erro drástico que eu tive com a faculdade foi que eu só no último semestre, no 6º semestre, comecei a me abrir para conhecer pessoas de verdade. Esse semestre, inclusive, compartilhar um desafio aqui para vocês que eu vou elaborar. Eu quero almoçar com uma pessoa por dia por 30 dias. Eu vou colocar um panfleto na faculdade com o meu calendário e as pessoas vão marcar um almoço comigo. E aí eu vou lá no refeitório, enfim. Isso é algo que eu vou fazer, entendeu? É esse tipo de coisa, se expor a esse tipo de situação, porque você descobre, às vezes, algo que você se interessa muito, só de conversar com alguém, essa pessoa vai te levar para um compromisso que vai te mostrar aquela nova área, entendeu? Então, vá a muitos eventos, isso ajuda muito. Por exemplo, teve a feira de carreiras do ITA, que eu pretendia isso, eu acabei não indo, no sábado passado. Então, juntaram várias empresas para essa feira de carreiras, contratando gente como estagiário. Então, quem sabe você encontrava ali o ramo que você queria para sua vida, conversando com as banquinhas ali das empresas, entendeu? Isso é uma opção. Eventos são algo que ajuda muito, faz bastante diferença. Mas tá aí um overview da minha escolha de faculdade, o que eu te diria para criar essa certeza da área que você quer seguir. É realmente muito difícil, mas conforme você se expõe, fica tudo mais claro. Deixa eu ver agora a pergunta da... Breno, tem uma pergunta aqui da Milena que passou despercebida. Perdão, Milena. Ela botou bem assim: a minha dificuldade está relacionada com conseguir encaixar tudo na rotina, alimentação, exercício, dormir bem e trabalhar. Ela pediu para você comentar isso aí. Obrigado, Ítalo. Eu gosto de ter uma visão, Milena, que é o seguinte: na sua rotina você tem que ter uma estrutura fixa. Isso é uma ideia que eu, inclusive, não trago no livro. Eu comecei a criar mais esse ano. Você tem que ter uma rotina fixa e uma rotina variável. Que é, o seu horário de acordar, por exemplo, tem que ser fixo. O seu horário de dormir tem que ser fixo. O seu horário de sair para o trabalho tem que ser fixo. Então você cria uma série de rotinas que viram automáticas com o tempo, e aquilo te ampara para manter e conciliar tudo, porque você não vai ter que pensar. O grande problema é pensar. A gente já está tampando demais o nosso cérebro hoje, gente, com um vídeo curto estímulo. Nosso cérebro é totalmente limitado hoje. Então, a gente tem que criar esse tipo de mecanismo. Qual que é a minha estratégia, por exemplo, agora que eu estou saindo para a faculdade? Eu estou saindo em ponto, 7h25, todos os dias de casa para ir para a faculdade. É padronizado. Eu acordo 6h50, vou direto pro banheiro, tomo um banho, vou direto pra cozinha, faço minha comida, vou pro quarto, enquanto a comida tá no fogo, vou pro quarto, separo minhas coisas, é tudo padronizado, para eu 7h25 estar na porta de casa, caminhando pra faculdade. Então, cria um plano de uma rotina fixa, que é possível, e tem um grande problema nisso também, porque às vezes a gente planeja um tempo que a gente superestima o quanto que a gente vai demorar para fazer. Isso aí você vai perceber mais na prática. Por exemplo, eu achava antes que eu conseguiria me arrumar de 7 horas até 7h25. Mas não, eu tenho que acordar às 6h50. E aí é seguir nessa lógica. Entendeu? Monta uma estrutura fixa para você. Um horário fixo para treinar, um horário fixo para almoçar. E aí o resto do seu dia, você deixa aberto para o tipo de compromisso que você precisa manter. Porque um grande erro é que a gente despreza essa necessidade de criar hábito, criar rotina. Isso que é muito importante, cara. Muito importante mesmo. Breno, por exemplo, eu estou estudando, então eu acabei, trabalhando menos tempo, porque é complicado estudar e trabalhar, né?
Então, só que, por exemplo, eu tenho a vontade de me independizar, então vou precisar trabalhar mais, porque pois as despesas acabam subindo, então me dá um pouco assim de medo de não dar conta de trabalhar, estudar, manter Sim, um nível bom de aprendizagem na universidade, sabe? entendo, entendo. É, essa questão é realmente difícil. Mas, assim, vamos lá. O que você tem é o medo de não dar conta de fazer tudo. Não quer dizer que você não dá conta de fazer tudo. Você está antecipando uma situação que você tem o receio de não completar, não conseguir, certo? Você colocar as coisas no papel vai te trazer essa clareza, e eu vou te dar uma outra dica, Milena, que é o seguinte: é muito difícil realmente você conciliar a sua rotina de trabalho e estudo, e às vezes você tem que simplesmente aceitar que você não vai conseguir, dia ou outro, manter uma rotina de treino, sono estabelecida, mas você está trabalhando em prol de um objetivo maior que no futuro é não depender de uma coisa, de uma coisa ou outra, de você estar criando uma realidade que no futuro vai te permitir dar conta desses bons hábitos, entendeu? Mas se você listar agora, hoje, os horários que você ia fazer cada uma dessas coisas, eu garanto para você que já vai dar uma diferença boa. Porque a gente não percebe os gaps, as diferenças de, por exemplo, provavelmente entre o horário que você trabalha e o horário que você estuda, existe um gap. 1 hora, 2 horas. Às vezes você pode diminuir essa diferença. E é algo sem custo. Vou trazer um exemplo para o meu dia a dia, do meu dia a dia. Eu comecei a reparar, quando eu comecei a metrificar minha rotina, que tinha dias que eu fazia um intervalo de almoço de 1 hora e 20. 1 hora, 1 hora e 20. Eu não precisava de 1 hora, 1 hora e 20 de intervalo de almoço. Então, e aí eu fui reduzir, tá, e se eu fazer aqui 40 minutinhos, entendeu? Ou eu fazer meia hora, e aí eu fui criando essa consciência de achar brechas na minha rotina. E às vezes é porque eu não sei qual que é o teu trabalho hoje, o que você estuda, como, e não consigo te dar uma ajuda. Mas, por exemplo, e você achar uma brecha, eu vou trazer um exemplo totalmente aleatório, mas se eu pudesse trabalhar se fosse trabalhar com alguma coisa hoje, eu ia tentar ser porteiro de prédio. Porque eu passava o dia na casinha estudando, quando a pessoa vinha eu abria o portão para ela e eu ia ter muito tempo livre. Então, provavelmente no teu trabalho hoje existe alguma situação que tu tem um pouco de tempo livre, um cliente que não chegou ainda para você atender, eu não sei o que você faz hoje, mas um O intervalo que entre uma eu, e o que eu outra. consigo fazer é escutar podcast, então eu acabo escutando bastante podcast, porque assim eu aproveito melhor o tempo. Excelente, excelente. E Pronto, aí. no Hum, transporte público eu acabo tentando fazer coisas um pouco mais fáceis relacionadas com o estudo, às vezes um trabalho que demanda tempo, só que é mais um trabalho mais simples, sabe? Que não exige tanta ótimo. concentração. Perfeito, Milene. Então você está seguindo esse caminho. Eu acho que o que você precisa realmente é definir seus horários. Eu acho que isso vai te ajudar bastante dentro da limitação da tua rotina hoje. Achei interessante o exemplo da Bruna aí no chat. Eu sou recepcionista. Deve ser incrível. Que aí, quando a pessoa não chega, você tá lá no vídeo lendo. Excelente. Mas não tem muito segredo. A criatividade define os horários. Então, por exemplo, é porque eu não tô com um calendário pronto aqui, mas senão eu mostrava para vocês. Mas eu tenho sempre blocos fechados no calendário. Por exemplo, 9h30 é o meu bloco de rotina noturna. E minha rotina noturna, teoricamente, estaria começando agora. Mas é isso. Todos os dias eu tenho esse tempo fechado, que é um tempo fixo, que aí eu começo a fazer minhas tarefas de leitura e de descanso, de me desativar de telas, enfim. Tem essa estrutura. Imagina aquele yin yang, sabe? Ordem no caos. Para você ter uma rotina otimizada, você tem que ter uma estrutura de ordem de horários, coisas que você automatiza, e a estrutura aberta para as coisas que você preenche do dia a dia, enfim. Vou implantar isso aí. Obrigada. Boa. Imagina. E como o Ítalo disse, aproveita as brechas, cara. Isso é realmente criatividade. Então, tipo, no meu caso, uma coisa que eu comecei a fazer foi, em vez de ir em mercado fazer compras do mês, eu comecei a pedir delivery. E aí eu ganhava 1 hora na minha semana e aí vai escalando as atividades, entendeu?
E aí eu não pago até mais barato, às vezes, com cupom, enfim. É engraçado. Eu tô me programando para fazer as marmitas, né? Eu peguei lá a dica que você deu do Notion, já salvei para eu poder fazer. Perfeito, faça mesmo. Se você cozinha hoje no teu dia a dia, deve tomar um tempo gigante, gigante. Isso é algo que eu Sim. vi acontecer comigo, né? Então, mais uma vez, é brechas, pequenas brechas. Uma coisa que ajuda muito também, gente, manda sua vida pro chat GPT, descreve teu dia. A gente subestima o poder do chat GPT, mas eu converso com o chat GPT o dia inteiro hoje. O dia inteiro. Eu tô lá cozinhando, tô fazendo um ovo pra mim, eu boto lá o chat no modo de ligação e começo a tirar a dúvida. Pô, por exemplo, hoje eu comprei um sal integral pra mim. Eu falei, tá, mas por que no mercado não vende sal só vende sal refinado, não vende sal integral? Aí o mercado vai dizer, aí o ChatGPT vai dizer, você tem toda a questão de logística, é mais fácil. O psicólogo mais famoso de 2025, exatamente, Anthony. Tem horas eu tô lá me sentindo mal, eu falo pro GPT, eu tô me sentindo mal. Aí ele começa a me fazer perguntas tão inteligentes, e aí do nada ele já entendeu o que aconteceu comigo sem eu nem entender antes. Usem o ChatGPT, gente. Usem o ChatGPT. Deixa eu abrir aqui o meu. Deixa eu ver. Isso aqui são as conversas que eu tive hoje. Eu tive 10 conversas hoje com o ChatGPT. É esse tipo de coisa que eu quero estimular vocês a fazerem. Faz bastante diferença mesmo. Bastante. E aí, quando você escreve sobre sua rotina, que nem o Ítalo falou, se você tem a nota digital, imagina você jogar um diário de um ano seu para o chat GPT. Não substitui. Com certeza não substitui. Mas você jogar um diário de um ano seu para o chat GPT analisar a tua vida, o que isso iria te ajudar com as brechas que você tem. É ótimo. É ótimo. Mas, galera, agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. A gente está chegando nesse momento final aqui da Cal, enfim. Deixa eu dar uma contextualizada. Esse ano eu comecei a me distanciar bastante da criação de conteúdo. Vocês devem ter reparado. No passado era muito mais frequente com vídeos, enfim. O que aconteceu? Eu comecei a me sentir desalinhado das redes sociais no geral. Eu não sentia que esse era o caminho que eu queria. E aí eu comecei a fazer coisas por fora, trabalhei em outros projetos, etc. E agora eu tô me planejando para voltar. E aí eu queria pedir a visão de vocês do seguinte: quais são os pontos que vocês observavam na minha criação de conteúdo que mais incentivava vocês a consumirem os conteúdos que eu produzia? Isso eu quero falar tanto em Reels como Stories. Se vocês puderem me dar um feedback do que vocês gostariam de ver mais, ou até erros que vocês viam que eu cometia, algo que vocês sentiam que diminuía, ou quão legal estava sendo o conteúdo que eu fazia, se vocês puderem me passar essa visão, seria excelente, tá? Pode falar, Lucas. Fala aí no chat também, tá? Fiquem à vontade. Fechou. Tipo assim, o que eu sempre gostei também dos seus vídeos, desde o início, foram as transições que, tipo assim, cada cena você estava fazendo uma coisa e ao mesmo tempo você falava alguma coisa muito interessante. E aí, tipo assim, quando eu vejo, o vídeo acabou, mas o vídeo foi tão interessante que eu ficava ali 3, 4 vezes, tipo, refletindo e, sabe, apreciando o conteúdo. Por todas as cenas, assim, a edição de vídeo é muito boa mesmo, de admirar muito. E ver a constância também e de acompanhar seu progresso, por exemplo, no desafio de 30 dias e tal, a gente acompanhando, aí você falhou um dia e aí, tipo, mesmo assim, tá ali acompanhando esse progresso, eu acredito que foi muito interessante, tipo, me engajava bastante, sabe? Uhum. Excelente, cara. Quem sabe eu fazer esse desafio novo aí no Instagram. Boa ideia, boa ideia. Pode falar, Ítalo. Então, Breno, eu acho que o que me cativou, o que me fez te conhecer foi justamente o que você fazia no Instagram. Eu acho que um aspecto positivo na sua
nas suas interações é justamente a espontaneidade. Porque se fosse uma coisa assim pré-fabricada, entendeu? Alguma coisa que você pesquisou lá na inteligência artificial, lhe deu um roteiro e você vai fazer aquela coisa meio ator, entendeu? Eu acho que não passaria tanta credibilidade. Aí eu conheci o digital, conheci o seu livro. Tem um livro aqui autografado, né, do nosso autor. Então, eu penso que se você conseguir continuar nessa linha, sendo você mesmo, entendeu? Sem capas, sem máscaras, você sendo você, eu acho que você já contribui para motivar as pessoas. E eu digo assim, de qualquer faixa etária, porque o que vale aí é a sua relação de empatia, estando onde você está, entendeu? Criando conteúdo que você acredita que é relevante e que me estimula, inclusive, porque eu não gero o conteúdo que você gera, porque eu ainda estou na clínica, eu estou construindo meu consultório aqui em Aracaju, e eu pretendo me profissionalizar nas redes sociais, mas de forma muito profissional. Então, eu ainda uso o meu, como eu sou também músico, eu uso mais para música do que para psicologia, até porque também não dou conta da quantidade de pacientes que tenho, né, no momento. Mas eu vejo esse ponto positivo. Acho que se você continuar gerando essa conexão, você tanto vai manter os seguidores que você já tem, e você pode, inclusive, aumentar isso aí, tornando esse conteúdo, além de relevante, que ele já é, mas fazendo com que outras pessoas entendam que isso que a gente está fazendo aqui é apenas uma ferramenta. Por exemplo, Breno, se uma pessoa disser bem assim, a faca é uma arma, eu digo, depende. A faca eu uso para cortar os alimentos, a faca eu uso para as tarefas do lar, mas ela também pode ser uma arma branca. Então, o problema não está na faca, mas está no usuário da faca, entendeu? É como a internet, o carro, qualquer coisa que o ser humano use, pode ser bom ou mal. Depende do uso que a pessoa tem, né? Qual é o lobo que vai atacar? O lobo bom ou o lobo mau, né? Depende daquele que você alimenta, né? Então eu penso assim, continue nesse caminho, que eu acho que é relevante, ajuda pessoas a saírem desse meio comum. Você viu aqui no chat que, por exemplo, Milena, o próprio Lucas, todos que falaram tinham alguma necessidade, algum ponto a considerar. E você ajuda nisso, sendo um estímulo, sendo um exemplo. A gente precisa, no Brasil, de exemplos positivos, sabe? De qualquer faixa etária. Você está começando, mas você tem uma coisa que eu costumo dizer. Tem gente que parece que já escolhe a maturidade desde muito cedo. Né? Eu até brinco, isso é espírito velho num corpo novo, sabe? Então, eu acho que você deve continuar e acho que o caminho é esse, a espontaneidade. Você pode até pedir a opinião das pessoas, é relevante também, mas eu acho que você tem que seguir o seu caminho. E, logicamente, nesse caminho você vai continuar fazendo essas amizades que você está conseguindo fazer aqui. É por aí. Perfeito, muito obrigado, Ítalo. Quando você diz só uma dúvida, essa espontaneidade, ela seria mais voltada para os stories, para os posts? Sim, para tudo. Eu não consigo separar uma coisa da outra. Eu acho que mesmo quando você pensa em elaborar algo para apresentar, seja no stories, ou em qualquer dessas situações, você é muito você, entendeu? Você não fica muito preocupado com o formato disso. Você está lá se preparando para a corrida, você está na sua rotina. Esse Breno tem que continuar aparecendo, da forma que você é, na minha opinião. Entendi, muito obrigado. Deixa eu ler rapidamente aqui o chat, Anthony. Espera aí. A questão da conexão que gerava nos vídeos, simplicidade, bacana. Praticar mais as leituras. Os desafios, todo mundo falando de desafio, cara. Ai, bacana. Show, obrigado aí, galera. Todo mundo que falou no chat, deixa eu ver o que o Antônio falou agora. Hábitos em práticas no dia a dia. Show. Perfeito, valeu, Antônio. Boa, obrigado aí todo mundo que falou no chat. Pode falar, Antônio. O Ítalo aí falou uma coisa que eu ia falar, né? Sobre essa espontaneidade, essa autenticidade que você trazia, né? Que eu sempre achei, rapaz, que bacana, né? Além dos desafios que você trouxe, tipo assim, incentivar também sair da zona de conforto, do comodismo, de ir lá e fazer alguma coisa diferente, né? Eu vou contar uma coisa que chegou a acontecer algumas vezes, que era o seguinte, eu estava muito, tipo assim, estava procrastinando, estava aquela preguiça toda lá, eu peguei, assim, o celular, olhei Instagram, stories do Breno, pronto, tá lá fazendo desafio, e eu aqui fazendo merda nenhuma. Eu nem olhava o stories, não, vou desligar, vou lá, faço o que eu tenho que fazer.
Cara, até esse estímulo do tipo, você ter essa disciplina que você transmitia, mesmo que sem filtros, tipo assim, incentivava demais. Até nem eu chegar a olhar o stories e pronto. Ou você faz agora ou não faz. Meio que, tipo assim, deu um empurrãozinho que eu precisava, esse tipo de ideias que você transmitiu para mim, que tipo, só tenho a agradecer a tu, sabe? Isso que eu acho que tipo, deveria continuar. Show, muito obrigado, Anthony. Bacana. Pode falar, Milena. Eu comecei a ver o seu conteúdo, porque antes eu não te seguia e eu vi alguma coisa relacionada com o exercício físico. Então foi o que me chamou a atenção, mas o conteúdo em si. Por exemplo, teve aquela questão de que você antes era um menino mais magro e tal, então você teve toda essa disciplina, você ganhou massa muscular, enfim. E foi o que me chamou para o seu perfil, né? E outra coisa também é que às vezes outros influenciadores, por exemplo, acabam ganhando muito dinheiro e acabam mostrando uma realidade que muitas vezes não se encaixa na nossa, assim, sabe? Tipo, às vezes, pois, estão ensinando sobre alimentação saudável, mas aí vão lá e compram marmitas já prontas, então acaba são mais caras, então, tipo assim, eu gosto muito do seu conteúdo, porque você vai lá e faz, então, tipo assim, é algo que eu também posso ir lá e fazer, sabe? Além disso, você também, eu peguei muitas dicas, por exemplo, de ferramentas sobre o Notion, então às vezes eu tirava print da tela para poder fazer parecido e adaptar minha rotina, então eu peguei muitas dicas úteis, muitas dicas de livro, o que você estava fazendo de colocar dar a sua nota para os livros e o porquê, Eu isso parei de aí fazer isso, isso aí era muito bom, porque eu tirava print de tudo para guardar, para eu poder ler também. Show. Então, tipo assim, você mostra uma realidade que está acessível para mim, porque eu sigo muitos outros influenciadores, mas às vezes é um exercício físico, que, não sei, às vezes a pessoa, ela tá ganhando um montão de dinheiro e ela, tipo assim, tira a manhã inteira para fazer exercício físico. Então, eu gostava muito de ver você, porque você trabalha no meio digital, mas trabalha, estuda, então você faz suas marmitas. Então, eu me sentia como uma proximidade, sabe? Tipo, nossa, se o Breno consegue fazer, eu também consigo. Você tem mais ou menos a minha idade. Então, tipo assim, não é aquela pessoa que ganha R$1 milhão e tem o dia inteiro para fazer seu exercício físico de manhã, de tarde, compra a marmita já pronta, sabe? Tipo, é comida normal, não é coisa de outro mundo. Então, eu sinto muito essa proximidade, por isso que eu gosto muito do seu conteúdo. Show, muito obrigado, Milena. Obrigado aí pelas minhas mensagens no chat, galera. Eu fico sem jeito aqui, pô. Mas pode falar, Bruna. Tá me ouvindo? Sim. Eu tô sem fone. Deixa eu dizer, eu comecei, entrei no Instagram e via toda hora um destaque, um menininho magro. Meu Deus, que é esse pinto? Toda hora aparecendo para mim na tela. E o nome Breno. Eu vou entrar para ver, que eu não lhe seguia nem nada. Quando eu entrei, eu fiz, gente, é meu conterrâneo da minha cidade, Petrolina. Você é de Petrolina. Aham, sou mesmo. Aí eu fiquei, gente, já comecei a gostar pelo fato de ser conterrâneo e, tipo, crescer do jeito que a gente vem, né? Porque eu também saí da minha cidade, hoje eu moro em Brasília, e com suas dicas de livro, de sair da procrastinação, me incentivou muito a isso. Então, por favor, eu vou resumir logo. Então, não pare de fazer conteúdo, é maravilhoso, eu super gosto. Então, assim, eu só estou no Instagram por causa de você. Então, se você sair, eu também saio. Aí complica. Então fique, por favor, e eu quero mais conteúdos. Poxa, muito obrigado, Bruna. Valeu. Vocês me deixam sem jeito, galera. Muito obrigado. Mas vocês têm algum ponto negativo que vocês diriam? Alguma coisa nos stories, um post do feed? Teve uma época que eu só entrava no Instagram por causa de você também. Então, quando eu entrava e não tinha nada no story, eu não gostava. Via sem story. Tá. Essa constância é algo que eu nunca tive.
eu tenho um problema patológico, assim, com postar story, gente, até me abrindo com vocês, eu sou extremamente perfeccionista, então eu demoro muito para postar um story. Muito. Eu passo lá, quando eu vou fazer um story escrito, eu demoro meia hora escrevendo story, porque deixa eu mexer nessa vírgula aqui, deixa eu pegar essa palavrinha, tal, e aí eu... Isso sempre me barrou muito, porque eu nunca tive o ponto negativo é não fazer. E eu acabo não fazendo muitas vezes porque eu fico sem jeito de começar. Agora, Breno, você falou isso agora, você me passa justamente a sensação contrária. Para mim, eu pensei que você já grava sem essa arrumação. Não, Talvez, se sim. você largar isso de perfeccionismo, talvez fique até muito melhor. Faz sentido. Não, os stories que eu gravo, tipo, lavando a louça, ali é espontâneo mesmo. Mas é porque às vezes eu fico numa neura de, deixa eu fazer uma estrutura para o meu dia, vou começar meu dia treinando e compartilhando treino, aí eu vou para a faculdade e tal, e tal. Quero fazer o negócio perfeito e não faço. Eu Isso acho que quanto mais natural, melhor. Quanto sem perfeccionismo, sai muito errado, é melhor fazer do jeito que você sabe fazer. É o que é a sua rotina. Não tem o que inventar. Então, continue assim. É melhor. Pior que é mesmo, viu? Porque numa rede social que é filtro em tudo, não, tipo, literalmente, mas todo mundo tá querendo só mostrar o auge do auge da vida, né? A pessoa fica, nossa, nada a ver com a minha vida. Você fica vê todo um distanciamento, né? Uma coisa que me fez, tipo, continuar vendo seu conteúdo e ainda continuar acompanhando é essa proximidade, tipo assim, se infiltra aqui a vida, é isso. Bem, tipo, cru mesmo, a verdade não é cru, uma coisa que tipo, é assim mesmo, que deveria ser, e a galera ficar fazendo todo um ajuste, assim, a vida. E essa diferença de você não seguir essa manada aí fez toda a diferença para mim. Entendo. Obrigado, Antônio. Obrigado. Deixa eu ver, é a Milena que tá com uma levantada? Pode falar, Milena. Eu só queria comentar uma coisa que, tipo, foi fazendo terapia que eu aprendi isso, né, de que eu era muito perfeccionista e isso, por exemplo, me travava muito. Por exemplo, eu tinha um trabalho muito grande para fazer. Então, o perfeccionismo me impedia de começar a fazer, porque se eu não conseguia me planejar para fazer perfeito, eu não conseguia começar. E eu lembro que a psicóloga trabalhou muito isso comigo, de primeiro eu começar a fazer do jeito que dá e depois melhorar. E isso, pois, tirou, tipo, uma trava, assim, da minha vida em muitas áreas. Porque quando você começa, você vê, às vezes, assim, que nem é tão difícil, sabe? Que às vezes é aquela resistência inicial. Quando você quebra ela, as coisas começam a fluir. E isso me ajudou muito, muito. E eu não tinha percebido. Foi minha psicóloga que me falou. Uhum. Bacana, Milena. Obrigado por compartilhar. É muito isso o meu problema. É engraçado que, para todo o resto da minha vida, eu não sou perfeccionista, assim. Tipo, eu vou treinar, eu vou fazer as marmitas, enfim. Mas quando é postar um story, fazer um vídeo, aí eu... Tá. Preciso resolver esse problema. Mas pode falar, Marcelo. Cara, eu concordo com todo mundo aí também. Eu prefiro seus stories mais natural e tudo mais. E seus conteúdos também. Alguém falou aqui também de, por exemplo, um conteúdo onde tudo é genérico e tudo é falso e várias coisas são superficiais. Tem uma pessoa que fala a verdade, a gente se identifica muito. E assim, eu vi o seu conteúdo há muito tempo atrás, cara. Eu acredito que você estava com uns 10 mil seguidores, eu acho, não lembro direito. Mas assim, quando eu vi, eu me identifiquei muito, porque eu estava começando ali a minha vida adulta, eu estava com adulta assim, né? Um adolescente ali de 18 anos. E, cara, aquilo eu comecei a acompanhar ali e já me identifiquei muito e sempre quis e busquei sempre aquilo. E, cara, um problema que eu vejo do perfeccionismo ele gera muita ansiedade. Eu trabalhei home office durante 2 anos da minha vida como prestador de serviços e tal, de programação, web design, essas coisas, e eu desenvolvi uma ansiedade muito grande. Só que no início eu não entendi o porquê que eu desenvolvi aquela ansiedade, o porquê que eu estava tendo aquelas crises e tudo mais. Depois eu fiz algumas terapias e tal, eu puxei um histórico na minha vida e vi que a maior causa disso era
o perfeccionismo. Porque, assim, às vezes eu queria tanto fazer o projeto, mas, assim, o projeto estava perfeito, estava maravilhoso aos olhos de outras pessoas. Só que na minha visão, tipo, tinha um pixel fora do lugar. Uma coisinha só de nada, que ninguém ia perceber. Ia, tipo, passar batido e tal. E eu mostrava para alguém, a pessoa, nossa, tá perfeito, tá muito top e tal. Eu, não, isso tá horroroso. Aí eu tinha que refazer todo o trabalho. Pegava tudo para fazer de novo e tal. Aí atrasava para entregar, às vezes, algum projeto por causa disso. E acabou que isso foi me gerando muita ansiedade. Aí depois que eu descobri isso, destravei essa chave e tal, eu consegui lidar melhor com isso. Consegui fazer as coisas com mais naturalidade também, sabe? Eu faço projeto, mando, olha, tô precisando de uma alteração aqui e tal. Não, beleza, vou fazer essa alteração, vou fazer isso que você pediu. Vamos alinhar isso juntos e tudo mais. E eu tô a todo momento me policiando contra o perfeccionismo, cara, porque, assim, eu acho que você tem que entregar um trabalho muito bem feito, você tem que fazer as coisas muito bem feitas, da melhor qualidade possível, e, assim, perfeita, né, e tal, mas não deixar o perfeccionismo te consumir, porque às vezes, cara, é uma coisa assim mínima que ninguém percebeu, só você tá com aquela neura de que aquele problema tá que tem um problema ali que ninguém vai curtir, que vai acontecer um problema gigantesco. Não é não. É uma coisa sua mesmo, da sua cabeça. O nosso cérebro é muito ele é muito complexo, né? Digamos assim. Perfeito. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo relato, cara. Realmente preciso investir nisso, pessoal. Muito obrigado aí pelas visões. Eu que te agradeço demais. Muito obrigado mesmo, na moral. Só o começo, cara. Obrigado. Só o começo. Tamo juntos. Eu ainda quero te conhecer pessoalmente, cara. Sério mesmo, assim. Você é de onde? Hoje eu moro em Belo Horizonte. Belo Horizonte, Minas Gerais. Isso. E, assim, cara, eu sempre fui muito de estudar a área de finanças, essas coisas assim, na vida e tal. Só que eu achava até um ponto que estava sozinho. Eu e meu melhor amigo, que é o Davi. Achava que a gente estava sozinho nesse mundo, né? E aí conheci você, aí depois conheci a minha namorada também, que defende as mesmas coisas que eu, basicamente. E conheci essa galera que tá aqui também, né? Que todo mundo busca a mesma coisa. Então, assim, isso foi incrível demais. E graças a você. Então, muito obrigado, cara. Valeu demais, irmão. Muito obrigado. Significa muito para mim ouvir isso. BH, Brasília, Aracaju. A gente combina aí. Mas pessoal, eu quero pedir um último favor para vocês. Sempre que vocês verem um story meu, que vocês se sentirem inclinados a interagir, interajam mesmo. Mandem um comentáriozinho lá, respondam. Botem uma curtidazinha, nem que seja só uma curtidazinha no story, porque esse tipo de coisa aumenta engajamento também e me ajuda nessa nova fase de querer postar mais conteúdo. Maceió, para fazer corrida. Até para Espanha. A Milena tá na Espanha. Que bacana. Show. Mas é isso, galera. Muito obrigado aí. Boa noite para todo mundo. E a gente não montou o desafio, cara. A gente não montou o desafio. Cada um tem que montar seu próprio desafio, hein? Eu vou saindo aqui da reunião, eu vou fazer minha revisão semanal, eu vou montar meu desafio, eu vou pensar em alguma coisa, nem que seja um hábitozinho só, mas eu vou mandar lá no grupo e vamos retornar com as ligações de sábado pra gente estudar. Show? A gente se encontra lá. Então é isso, galera. Valeu aí, turma. Valeu, Breno. Boa Valeu. noite. Valeu, boa noite. Boa noite. Valeu.